Olá, hoje eu vou entrevistar Joel Lobo e Maurício Muniz, autores da HQ Chris Claus. Isso, Chris Claus? Chris Claus. Papai Noel Casca Grossa. Papai Noel Casca Grossa, tá aqui, ó. Não sai daí. É a segunda vez que o Maurício Muniz vem aqui ao meu programa. E é a segunda vez que dá uma engasgada geral. Na primeira vez, foi o 5º programa que nós gravamos, saiu do ar a programação. É incrível isso. O Maurício vem aqui para causar. Olá, Maurício, tudo bem? Pode falar? Pode, não vai pode cair, falar. Não vai cair a energia, né? Não vai cair nada. Tudo bom, Edson? Como você está? Obrigado pelo convite. Tá certo. E o Joel, o grande Joel Lobo, tudo bem, Joel? Tudo bom. Muito Então obrigado tá bom. pelo convite. Legal, cara. Bom, vamos lá. Deixa eu mostrar aqui, ó. Essa aqui é a HQ Chris Claus, Papai Noel Casca Grossa. Agora acertei o nome. Bem legal. Foi desenhado pelo Joel com o roteiro do Maurício Muniz. Como é que começou essa história? Eu sou editor de quadrinhos, como você sabe, jornalista também, editor de livro, revista, mas, assim, grande parte do meu trabalho sempre foi ser editor de quadrinhos. E todo editor de quadrinhos é um roteirista de quadrinhos dentro do armário, né? Mas, assim, muita gente trabalha no mercado editor, mas tem ideia de histórias, como todo mundo tem, né? E faz tempo que eu tinha alguns roteiros, algumas ideias para quadrinhos, que eu tentei fazer, algumas delas com alguns desenhistas, e não rolou. Até que um dia, conversando com o Joel, a gente teve ideia, vamos fazer um quadrinho, não sei o quê, que ideia. Conversando, a gente chegou no roteiro, na ideia disso aí, que para mim era uma coisa assim, que é basicamente o conceito da história. Papai Noel contra vampiros na noite de Natal. Que beleza. Oi? Que beleza. Eu falei, o Joel se interessou, mas é aquela coisa, eu achei que não ia sair, na verdade. Eu falo para ele até hoje. Como nenhum dos meus outros projetos tinham saído, esse daí eu também achei que não ia sair. E por que logo esse projeto foi sair, Joel? Como é que foi? Como é que te agradou isso daí? Por que te agradou e você resolveu colocar no papel que o Maurício pensou? Então, o Maurício ele vendeu muito bem a ideia. Assim. Ele disse que ele deixou bem claro o que ele queria, que era uma coisa que representasse o amor que a gente tem pelas HQs, e que eu estaria livre para explorar o que eu quisesse, né, em arte na revista. Então, é um convite tentador, não tinha como negar. Entendi. Agora, veja bem, vamos mostrar aí. Mostra pra mim, Léo. Coloca a capa primeiro. Essa é a capa que a gente já mostrou aqui. Tá muito bem desenhado, inclusive. Eu achei bem legal as cores que você utilizou, assim, essa coisa de luz e sombra. Muito 10, gostei mesmo. É uma pintura, né? Você é uma pintura, é isso? Sim, com marcadores. Com o quê? Como que é? Marcadores. São canetas à base de álcool que você usa para fazer mancha. Antigamente para layout de publicidade. E hoje é muito usado em sketches, que são desenhos de rua que você faz rapidamente. Você não usou o computador para fazer isso? Usei depois para dar uma correção de luz, uma correção de cor. Assim. Mas 80%, 90% foi tudo desenhado? 90% é marcador. Legal. A próxima página aí. Aí. Eu tô percebendo aqui que você usa muito... Como é que chama isso? Ashura, nome? São achuras. Como é que é para dar profundidade, luz e sombra aqui, né? Nos próprios desenhos, né? Tá. É isso, não? É para dar profundidade e a ideia de usar bastante Ashura, bom, uma que eu gosto. Porque tem que gostar, porque tem que fazer um monte de tracinho. Mas principalmente era a coisa de homenagear as histórias de terror que dos anos 50, as histórias da EC Comics, que eram feitas assim, né, com a preocupação do volume e da iluminação. Mostra mais uma agora, Léo. Legal. Mostra outra agora. Pô, essa aí é bem legal, hein? Quebra-pau total. Pois é. A coisa, para mim, foi variar bastante a linguagem e o traço em cada etapa da HQ. Né? Enquanto tem aquela primeira imagem que vocês viram, aquela página dupla com o vampiro, ela tem uma pegada simbolista, ela remete às gravuras do século XIX, como as do... Bom, vem para as câmeras, a gente fica meio nervoso, mas acho que é do orelha. Fica tranquilo. Essa primeira parte. Isso. E aí eu fui brincando com a narrativa, colocando coisas como Frank Miller, como Walt Simonson. Você posso falar dessa primeira página? Posso só falar? Como é legal, né, cara? Aquela primeira página, tinha o vampiro, que era o vampiro-chefe,
Que a história toda gira em torno assim, os vampiros conseguiram um poder que vai permitir a eles entrar na casa dos outros sem ser convidados e dominar o mundo. A ideia, basicamente, simplificando, é essa, né? E bolei um cara, o vilão principal, que era o chefe dos vampiros, um rei dos vampiros, que ia controlar a coisa toda. Só que eu bolei, como era brincadeira, uma das influências é o Duro de Matar na história, porque é até uma história de Natal. Eu pensava, na minha cabeça ele era muito o Alan Rickman, o falecido Alan Rickman, aliás, né, que foi embora. Que é o Hans Gruber. O Hans Gruber, né? Então tinha muito dessa imagem. Até falei pro Joel, uma coisa meio Hans Gruber, né? Meio Alan Rickman no Duro de Matar. E como todo bom desenhista, ele não segue porcaria nenhuma que o roteirista fala, na verdade, né? Na hora de criar o visual. E, cara, mas ele criou um visual fenomenal, cara. Assim, a hora que eu vi, eu chapei. Porque se você olha lá, ele é um cara, ele tá com uma túnica só, o rei dos vampiros, o chefão dos vampiros. Tá vendo? Tem um ratinho ali, né? Em cima dele. Cara, esses ratos vão se acumulando durante a história. Cada vez tem mais rato em cima dele. Compondo o visual. Eu já tinha chegado a falar isso, né? Pra você. O negócio dos ratos foi... inicialmente era um recurso narrativo para mostrar o desenvolvimento do personagem. Quanto mais poderoso ele ficasse, mais coberto de ratos ele ia ficar. Mas acabou, o gancho visual foi tão interessante que a gente acabou dando uma reviravolta. E são 54 páginas, né? 56. 53, 54... 54. De HQ, né? De HQ. Isso, de HQ são 53, 52. Quanto tempo demorou para você desenhar? Para desenhar, de fato, uns 3, 4 meses. Assim. Eu não sei... Pô, peraí, mas esse projeto tem quantos anos? 6 anos? 6 anos e... 6. Mas nesses 6 anos o projeto virou tanta coisa. Quando ele falou a primeira vez para mim, a gente demorou tanto depois para acertar o plot, que eu bolei uma outra história. Criei uma saga tipo Tolkien. Assim, eu demorei um ano. Da primeira conversa até eu mandar o roteiro para ele, demorou um ano, acho que. O plot inicial. O plot inicial mandou um ano. E como eu falei, cara, eu tava crente que o Joel ia me largar na mão, como outros desenhistas largaram. Eu falei, eu não vou nem escrever um roteiro. Eu fiz um plot grande, indiquei umas coisas, uns diálogos, né? Falei, vê aí o que você acha, né? Aí eu peguei tudo aquilo que eu tinha desenhado e joguei fora. Não, ele não jogou fora, ele não jogou fora. Muita coisa foi aproveitada e tal. Mas, de fato, assim, pra fazer HQ foi 3, 4 meses. 4 meses. Era para ter começado em agosto, mas agosto foi um mês difícil do ano passado, e então foi praticamente de setembro a novembro. E o título, Chris Claus, me lembra, eu assisti aquele filme Milagre na Rua 34, e o personagem fala, eu sou o Kris Kringle, né, que é ele não poderia mentir, Kris Kringle é o nome, acho que do Papai Noel em alemão, uma coisa assim, né? É meio que o nome considerado o nome verdadeiro, né, um dos nomes, né, da lenda do Papai Noel. Ele é o Kris Kringle. Aí o Chris vem do Kris Kringle e o Klaus Santa Claus, é isso? Foi o nome original? Foi um nome brigado, né, cara? Foi a gente decidiu o nome, acho que tipo 6 meses antes de sair, do lançamento mesmo. A gente ficou muito trabalhando. A gente queria um nome forte, a gente queria um nome que fosse legal, né? E de repente, numa conversa de Facebook, né? O Facebook serve pra isso, na verdade. A gente fica de madrugada falando de trabalho, né? Daí veio, não sei de onde que veio, mas veio de algum lugar. É engraçado esse processo criativo. Chega uma hora e você não sabe mais quem falou o quê. Quem deu tal ideia? Foi eu ou o Joel? Não sei mais, cara. Foi os dois deram a ideia. Você começa a não saber mais o que é. Vocês fizeram uma brincadeirinhazinha aqui, tipo... Isso é um exemplo. Aqui no cantinho tá escrito, tá na hora do ho, que é o tá na hora do pau, do... Seria o bordão do personagem. Bordão ele do repete personagem. isso. Que foi ele que criou. Daí eu achava que era eu que tinha criado. Eu falei, não, foi você que criou. Eu acho que foi você que criou. Ué, e fala pra mim aqui, quais são as referências que vocês tiveram, as influências que vocês tiveram para escrever isso daqui, as referências que tem aqui internamente. Uma delas era o Hans Gruber, que não saiu, o Hans Gruber, né? No final. Cara, na verdade, assim, a brincadeira... Eu sou fã de quadrinhos, como você sabe, amo quadrinhos, o Joel ama quadrinhos. Quando eu bolei a história, me apelava muito. Tem um gibi do Papai Noel contra o Lobo, não sei se você lembra. O Lobo contra eu o Papai vi. Noel. Até fiz Eu que editei aquilo no Brasil, a primeira vez que saiu. Que beleza. Fizeram um curta disso, não foi? Fizeram um curta de fã, né? Fã. Cara, eu editei, eu adoro aquele material. Eu acho muito legal a ideia do Papai Noel ser mais do que aquela imagem do velhinho, bonitinho, não sei o quê. E, cara, o Papai Noel tem tanta lenda atrás do Papai Noel, né? Da história dele ser o Odin, dele ser outras coisas. Cara, dá pra criar a partir daí.
E eu sempre gostei muito de vampiro. Então, pra mim, parecia uma coisa natural essa brincadeira. Para um Papai Noel fodão, guerreiro, contra vampiros. Então, daí veio a ideia. E fazer uma aventurona, né, cara? Basicamente fazer uma aventurona, um Duro de Matar, com referência ao Duro de Matar, referência gibi do Frank Miller, tudo aquilo que a gente cresceu lendo, de certa forma, né? E, Joel, como é que foi o processo de vocês? Você desenhava, passava para ele corrigia alguma coisa? Ah, não, isso aqui tem que mexer e tal. Como é que foi isso? Foi tranquilo? Vocês se bateram? Eu acredito que no briga início na foi lama? meio que o normal. Assim. Eu dividi a ação entre as partes que a gente tinha e a gente já provou como chama isso? O diagrama das partes? O espelho? O espelho, como seria mais ou menos, como estaria dividida a história. Depois veio a fase de aprovação de concepts, né? Como é que vão ser os personagens, os cenários, estilos de traço. A gente brigou alguma parte? Brigou? Não, né? A gente nunca brigou. Só vamos brigar mais. A gente precisa brigar mais, quem sabe, é bom, né? Vamos brigar. Não, foi um processo muito natural, cara. Assim, talvez na verdade foi. pelos 6 anos de discussão que teve do projeto. O Joel é sossegado, eu também sabe que eu sou sossegado, não brigo com ninguém. Quem conhece o Maurício que eu sou sossegado. Né? Mas foi um processo... Foi tranquilo demais. Foi, né, cara? Foi isso. O seu roteiro, você falou que não escreveu bem o roteiro, foi um plot. Foi um plot detalhado, assim. Foi, sei lá, 8 páginas, 7 páginas, nem lembro mais. Umas indicações, ó, aqui ele fala isso, aqui tem umas brincadeiras, aqui isso, aquilo, tem os 2 tipos de roteiro de quadrinhos, né, como o pessoal fala. Fechado e aberto. Tem o completo, né, o roteiro full, né, que o Alan Moore, por exemplo, já viu um roteiro do Alan Moore? Nossa, é cara, ele quase desenha, na verdade. Não, né? duas páginas descrevendo um quadro, de repente, de tudo que ele quer. E tem o sistema que o pessoal chama meio de roteiro Marvel, né, que se virou, que era, na época quando a Marvel surgiu, que era aquela produção louca, 50% era o Jack Kirby que desenhava, né, e o Stan Lee que escrevia, que eles faziam o quê? Stan Lee fazia um plot. Tipo, nessa página vai ter tal coisa, se vira aí pra desenhar. Não, nessa página de diabo, ele fazia duas laudas. Uma página e meia. 2 laudas, falou, vai ter isso aqui, isso aqui, isso aqui lá, vem um cara do espaço, faz isso, não sei o quê, enquanto o Quarteto Fantástico. Tanto que o Surfista Prateado, que é um personagem fantástico que o Stan Lee ama, não foi ele que criou. Quem enfiou o Surfista Prateado nas histórias do Quarteto, na primeira história da aparição do Galactus, foi o Jack Kirby. O Stan Lee estava vendo as páginas e falou, mas o que é esse cara aqui de prancha, né, cara? Não, ele é o arauto do Galactus, essas coisas. Então, eu deixava muito livre. Tem gente que adora trabalhar assim, né? Sim. Você dá o plot e o desenhista cria. Ele inventa muita coisa, né? Tem desenhistas... O Joe Bennett, por exemplo, né? Que é o Benê Nascimento, né? Que é o desenhista brasileiro. Precisa falar dar o RG do cara? RG número... Não. Joe Bennett tá bom, não precisa falar o Joe Bennett. É o nome que eles têm que usar. Às vezes ele não gosta, né? Do mercado gringo. Não, ele gosta meio de Bené. Aqui é. Tá bom. E ele tá me falando que quando ele fazia o Titãs, né? O roteirista foi, não sei o quê, daí começa uma briga. E ele fala, não, a briga eu invento. Pode deixar que a briga eu me viro. Não precisa descrever. Fulano dá um soco, ciclano dá outro soco. Não, a briga ele inventava, só as partes de diálogo. Então tem gente que gosta assim, para ficar mais livre, né? Para poder criar. Entendi. Qual foi a tiragem? A tiragem inicial foi pequena, cara. Foi 1.000 exemplares. Que é uma edição de autor, isso aí, tá? A gente fez para lançamento na Comic Con Experience. A gente correu para fazer na Comic Con Experience. Foi bom? Comic Con Experience ou a venda? A venda na Comic Con. Foi bem. E a gente fez uma edição de autor. Então essa edição só é vendida através da internet. No momento não tem livraria. Pelo site www.chrisklaus.com. Coloca na tela, por favor. Isso. Que dá pra... Quem está no Facebook, procurar Chris Klaus também, enquanto a gente consegue comprar pelo Facebook até. Tem lá com cartão de crédito, com PayPal, né, com PagSeguro, tem tudo lá. Ou no site chrisklaus.com também. E por que vocês... não tem nem código de barra. Não. Eles são dos autores mesmo. Sim. Por que não colocarem em livrarias? Porque a graça disso aí era realmente fazer uma edição do yourself. Assim. Vai ter que sair, vamos fazer de qualquer jeito. Não de qualquer jeito mal feito, mas vamos fazer com garra, coragem, sangue, suor e lágrimas. E vamos ver. De certa forma é um teste pra gente ver. Se a gente conseguia fazer uma HQ que agradasse a gente, sabe que eu sou chato, como a gente estava falando. Você é muito chato. Eu sou muito chato. Uma HQ que agradasse a gente, mas era uma coisa descompromissada. Então a gente até não queria ter, sabe que eu trabalho para editores
a Gal Editora, a Peirópolis, que trabalham com quadrinhos. Só que a gente não queria fazer por uma editora. A gente queria que fosse uma coisa nossa, autoral, exatamente, da forma que a gente quisesse. Até não tem palavrão, né? O pessoal, então deve ter muito palavrão, né? Por isso, não tem. Tem violência, mas não tem um palavrão que o pessoal acha até engraçado como ele está colocado. Mas era a coisa de fazer um trabalho nosso, do jeito que a gente queria, e fazer chegar ao público dessa forma. Assim, então não teve edição, apesar de eu ser editor, não teve interferência editorial. Engraçado, é muito curioso que hoje, na era do crowdfunding, vocês lançaram algo de vocês sem passar por crowdfunding. Posso contar? Pode. É assim, eu trabalho. O João trabalha pra caramba também. Cara, pra fazer crowdfunding você tem que ter tempo pra ficar o tempo todo falando, divulgando. E pelo tempo que a gente tinha, quando a gente queria lançar, a gente não tinha tempo para fazer isso. Assim. É maravilhoso, acho fantástico o Catarse, a gente tem ideias de até fazer outras coisas para o Catarse, mas para esse aí a gente não teria tempo hábil de ficar... o Fogose mesmo, né? Você viu? O Fogose, cara, ele todo dia, ele tá o tempo todo na internet falando de Fogose lá com a Aurora. O tempo todo na internet falando e fazendo divulgação, e em tudo quanto é evento. Eu não tinha, não que eles sejam desocupados, né? Isso não é bem. Mas ele trabalha tempo, bastante. Fala bonito, fala que ele tinha tempo flexível. Não, mas ele conseguiu o tempo para fazer isso. Eu, no período, sabe que eu trabalho, faço revista, o Joel tem sempre trabalho de ilustração. Então a gente não ia ter tempo para fazer isso. Então a gente nem, assim, cogitamos até, né? Bem rapidamente, nós falamos, não vamos ter tempo, cara. Legal. Vamos continuar o papo depois de um recado pro pessoal aí de casa. Se você escreve contos, crônicas ou poemas, você precisa participar das coletâneas literárias da Andros Editora. Acesse www.andros.com.br e envie seus textos. Vem cá, Maurício, a gente já brincou aqui falando que você é chato no sentido de ser muito exigente, você é muito crítico, você faz críticas, você é jornalista, faz críticas para... filmes, quadrinhos, livros e tal. Então você vive criticando o trabalho alheio. Como é você dar a cara a tapa num roteiro? Cara, assim, eu sou chato pra caramba, mesmo. Então, assim, é o que eu falo. Eu gosto muito de como saiu isso aí, mas talvez mudasse outras coisas se eu fosse da minha visão, o editor, a gente podia melhorar isso aqui, fazer isso aqui, blá, blá, blá. Isso é normal. Mas o lance de dar a cara a tapa, eu acho que é o que está mais acontecendo no mercado de quadrinhos ultimamente, né? A gente está até falando que o pessoal tá uma produção muito grande, né? Então, cara, o pessoal tem a ideia e sai correndo e vamos fazer e ver qual vai ser a repercussão. Como todo trabalho que tem gente adorando, dando um feedback ótimo pra gente. Tem gente que fala, não gostei, desculpa, não gostei. Eu falei, cara, não precisa pedir desculpa. Eu não peço desculpa porque eu não gosto de nada, não gosto de um filme, você não precisa pedir desculpa pra mim. A história vai funcionar pra alguns, não vai funcionar pra outros, né? Acho que, como todo autor, nossa intenção foi fazer o melhor possível. E você, Joel, como é que é isso? Essa é a primeira HQ que você lança ou não? A autoral, sim. Autoral. Como é que é você lançar a primeira HQ autoral? Qual a diferença de um trabalho encomendado para um trabalho que você colocou a personalidade total no traço, nos personagens? É como outro mundo. Assim. Um trabalho comissionado, um trabalho que você está direcionado, um determinado briefing, um determinado objetivo comercial, você se coloca como um prestador de serviço. Agora, num trabalho autoral, já, por mais até que eu pensasse, não, esse negócio de artista, de prestador de serviço, não tem muita diferença, então, mas na hora do vamos ver, é diferente mesmo, porque você começa a colocar coisas que você ama, coisas que são importantes para você e você nem sabia até então. Referências, você fala? Referências, coisas que faziam parte da sua personalidade artística e você não tinha noção. Dá um exemplo aqui de algo que você colocou. Por exemplo, referência. Embora pareça óbvio para muita gente, eu acho que eu nunca tinha notado quanto ao trabalho achurado, esse trabalho em que a iluminação e a carga dramática da cena é importante. Eu não tinha notado que isso era importante para mim. Depois eu comecei a falar, não, peraí, quando eu vejo um filme, é isso que eu procuro ver. Assim. Até eu procuro alguns diretores, desde os clássicos, como Hitchcock, para ver isso. Para ver essa dramaticidade e essa preocupação com uma composição que valorize os elementos pela luz. Você considera mais profissional prestador de serviço ou mais artista?
né, nesse processo Então, todo? embora agora eu reconheça que são coisas diferentes, eu não acho que são coisas antagônicas. Eu não acho que eu sou mais uma coisa ou outra. Eu acho que o importante é cada job ou cada trabalho, que se você saiu bem nele ou não. Entendi. Gente, eu queria falar de vocês sobre o mercado. Maurício, o que você, agora como roteirista, você já tinha feito alguns outros roteiros antes, alguns você acabou publicando, às vezes em coletâneas, né? Por exemplo, eu acho que você fez uma história dos zumbis. Da editora. Isso. Fiz muito trabalho para empresas, né? Sim. Historinha infantil para empresas, para revistinha de empresas, essas coisas também. Eu vou colocar um panorama, vocês me dizem se vocês concordam ou não, tal. Antigamente era um pouco mais difícil você publicar as coisas, né? Então era muito mais difícil, não tinha internet nem nada, as pessoas se viravam nos famosos, como é que chama? Os fanzines. Fazia o fanzine, desenhava, tirava xerox, distribuía, fazia mimeografado e coisas afins. E as pessoas acabavam fazendo isso de uma forma, digamos assim, não profissional. Artesanal. Bem artesanal e tal, e fazia 1, 2, 3, 5, 10, 50 fanzines, e depois... Acredito que pela experiência, quando iam lançar algo já de livro, um livro mesmo, HQ, elas estavam mais preparadas, então, antigamente, em relação a isso, tinham profissionais desenhistas e roteiristas mais preparados. Hoje é muito fácil, a pessoa desenha e já coloca na internet na mesma hora. Você acha que hoje, 2016 já, tanto quanto desenhadas quanto escritas, né, roteirizadas, são histórias com menos qualidade do que se elas tivessem tido uma certa dificuldadezinha na hora de colocar as suas ideias. Resumindo, você acha que as pessoas estão chegando a publicar suas primeiras obras já de forma que ela não está preparada para aquilo? Falei muito, hein? Eu acho, não sei se eu falei tudo, falei... Você pode repetir a pergunta? Não, brincadeira. Não, cara, eu acho que assim, hoje a gente vive uma democratização muito grande dos meios de produção de quadrinhos, se a gente está falando de quadrinhos. Eu posso falar para você também de literatura, também é fácil hoje. Sim, publicar um livro, né? Você escreve, você coloca num site, alguma coisa assim, ou então... Até fazer uma edição sua, né? Fazer uma edição sua, hoje está muito mais fácil. 500 exemplares, 50 exemplares, já vi gente fazer do seu livro. Então a gente tá vivendo essa democratização no mercado de quadrinhos, não só dos autores, editoras também, e ao redor do mundo, né? Assim, falando de autores, você vai na Comic Con Experience, por exemplo, você viu um mar de criadores ali que não estão vendendo em livraria, não estão vendendo... O cara produziu e ele vende em eventos esse material. É um material que ele, como a gente falou, deu a cara para bater, produziu, vamos na raça e está ali vendendo. Mas eu acho isso muito bom para o mercado, na verdade. Porque a gente está achando talentos ótimos. Tem um menino que é o Guilherme Souza, menino. Quase um velho já. Mas do Rio que tem a Última Bailarina e o Fido que ele lançou agora, que é um cara que assim, ele está esperando ser descoberto por alguém grande. Porque ele faz um trabalho muito profissional, muito bom, como vários outros. Então acho que a gente está... Essa explosão de talento que está surgindo é muito boa, porque a gente vai descobrindo coisas bem bacanas. Nem tudo é bom. Nem tudo é ótimo, nem tudo é, aspas, profissional. Tem coisas que dá para melhorar. Tem coisa que, infelizmente, você vê que o cara não vai sair muito daquilo, não vai melhorar muito que aquilo, mas tem coisas ótimas, né, cara, surgindo. Então, eu acho que... Qual era a pergunta mesmo? Agora eu já me perdi isso também. Mesmo. Você está respondendo aos pouquinhos, a prestação. Você disse que a democratização é boa e que tem talentos que não grande parte pela descobertos, internet, né, cara? Na verdade, como eu falei, tem editoras. A gente tem contato com as editoras, com os licenciantes do material gringo, e eles comentam que de vez em quando tem editora, sei lá, na Rússia, lançando material da DC, que o cara, a editora dele é no porão da mãe. É ele, dois computadores no porão da mãe, ele licenciou e está lançando o gibi da Vertigo, por exemplo, lá, entendeu? Porque com computador hoje, né, com o computador pessoal ficou muito mais fácil essas coisas, né? Tanto de você ter um site seu para vender o seu gibi, de você produzir, de você colorir, de fazer... Mesmo quando o cara desenha a mão, ele faz as letras no computador, faz acabamentos no computador. Então, a gente está vivendo um momento muito interessante, principalmente no Brasil. A gente nunca teve essa quantidade de material sendo lançado, de quadrinho,
tão bom, né? E de uma cara profissional, né? Que eu acho interessante. A gente tinha o fanzine, que era aquela coisa, PB, era um offset dobrado, basicamente, né? E hoje não, né, cara? A gente Hoje é mais profissional. São livros ou revistas com uma cara muito bacana. Joel, você foi pro FIC? Não foi pro FIC? Você foi pro FIC? Não. Eu trabalho com então. Então, o FIC é o Festival Internacional dos Quadrinhos. Fica em Minas Gerais, que lugar? Que cidade BH, que é? BH. Belo Horizonte mesmo, né? Eu ouvi muitos desenhistas, muitos quadrinistas, colegas nossos, que reclamaram, não é que reclamaram, mas essa democratização fez com que mais HQs fossem lançadas e isso fosse mais competitivo. Sim. Muito mais competitivo. Mas a gente falou que vendeu menos, você Vendeu quer falar? bem menos. Muita gente ouviu falar isso, que vendeu menos do que nos anteriores, né? E realmente uma das coisas que falaram é porque tinha gente demais, tinha concorrência demais, né? Mas então, é o que eu queria saber, se essa concorrência, sendo que muitas dessas obras não têm uma qualidade, uma certa qualidade, que não passaram por uma edição, alguém que falasse, olha, vamos melhorar aqui e tal, alguma coisa assim, isso não é um pouquinho prejudicial para o mercado? Prejudicial? Eu não sei. Não diria prejudicial, mas eu acho que é uma coisa que não tem como controlar. Você quer participar de um evento, o seu material não é tão bom quanto o do cara que está do lado. Mas, democraticamente, os dois têm o direito de estar ali, né? A mesma coisa no Facebook. Pode ter alguém com argumentos numa opinião e pode ter alguém que não tem nenhum tipo, mas você não tem como controlar. Sim, sim. E o que vai, vamos dizer, afunilar e vai dar cara e vai... A expressão que eu quero usar é outra, na verdade. O que vai controlar, aspas, o mercado é o público. A qualidade. A qualidade que o cara vai comprar 2 gibis. Cara, o que ele não gostar, ele não vai voltar a comprar daquele autor, vai comprar do outro que ele achou legal, entendeu? Então, essa controle de qualidade vai ser do público, o público que vai dar. Até lá é normal, assim, essa concorrência, como estava falando do evento lá nosso, de repente, muita gente quer. A gente vê que a quantidade de gente produzindo quadrinho, que quer produzir, é muito grande, deu um estouro nos últimos anos. Né? E o que não pode faltar no roteiro? O que não pode faltar no roteiro é desfecho. É a concretização da história, finalizar a história. Eu sempre tive um problema com histórias nacionais de quadrinhos, que eu achava que a história, principalmente em coletânea, cara, a história não acaba, ela para. O cara tá contando uma história, de repente... E não é um final aberto, não é um final, digamos assim, que você deixa aberto para o público, que ele pode imaginar duas ou três pessoas. Não é que duas, três coisas. Você não está abrindo para interpretação, não é isso. Realmente parece que o cara tem 8 páginas para contar a história. Ele tinha uma história de 9. Então exatamente. Eu sempre tive muita impressão disso com quadrinho. Então, eu acho que os melhores quadrinhos... E ainda tem gente fazendo isso, cara. Incrivelmente, assim. O cara, ele não... Aí que talvez falte o editor, de vez em quando, a visão do editor. O editor é aquele cara que eu falo. O editor é o meio caminho entre o público, entre o autor e o leitor. Ele tem que fazer... O autor não pode perder as características do que ele quer da história, mas o leitor tem que entender aquela coisa que ele está lendo, entendeu? Eu acho que falta um pouco disso. O cara acha, não, tá claro aqui. Tá claro o que eu quis dizer. De vez em quando não tá. Então, você tem que ter muito cuidado se tem desfecho, se aquela história fechou. O João estava me contando que muita gente tem comentado, né, com ele, por exemplo, que adorou o Chris Claus, porque tem um final, a história acaba, ó, tá aqui, o final da história é esse aqui, a gente até deixa um gancho, uma continuação, mas tem um gancho, tem o bendito. Tem um gancho, é a nossa cena pós-créditos do filme da Marvel, que não tá no pós-créditos, a gente brinca. Mas tem um final, tá aqui, o produto tá completo aqui, você não precisa ficar elucubrando, falando, não é nem ficar pensando, será que eu não entendi? Não, você vê essa história e o cara fala, cara, faltou uma página, o meu veio com defeito aqui, não é possível. Então, cara, desfecho. Tem que ter começo, meio e o maldito do fim. Você, o que você acha que não pode faltar nos desenhos, numa narrativa de desenhos? Porque muita gente, eu já vi ilustradores, ótimos ilustradores, mas péssimos desenhistas de quadrinhos. Né? Porque as pessoas, às vezes o cara não consegue desenhar uma continuação, né, de um quadrinho para o outro. Né? O que não pode faltar na hora de você desenhar a ação, né? Porque eu acho que essa preocupação justamente com a narrativa. Né? Você pode se concentrar no traço, pode se concentrar no embelezamento do trabalho, uma coisa que eu até procurei não me preocupar, mas o principal é a narrativa, é você contar o que tem que ser contado. Se é uma cena de ação, você tem que colocar a ação. Se é para o leitor rir naquela hora,
tem que fazer sentido, o leitor tem que rir naquela hora. Então, quer dizer, o que tem que ser, o óbvio tem que ser ser respeitado ali. Assim, quando você desenha, tem coisas que você gosta de fazer, coisas que você não gosta de fazer. Mas o que você nunca deve deixar de fazer é contar a história. Deve colocar suas preferências pessoais acima da história. E no roteiro? O que no roteiro não pode faltar? No roteiro não pode faltar? Não vale falar desfecho. Não, eu acho que sinceridade com o que você está com o projeto. Quando é artificial, você sente. Quando é artificial, o negócio fica esquisito, fica manco. Entendi. Para quase todo mundo que eu dou o Chris Claus, eu falo, ó, é uma história de aventura, é um aventurão. Não é nada cabeça, porque eu não tenho capacidade mental para fazer uma história muito cabeça. Não é o Sandman, esquece. Não era a proposta aqui. Você consegue, Maurício, fazer o seguinte, analisar isso aqui como se fosse feito por outra pessoa e me dizer de 0 a 10 que nota você dá? Hã? Entendeu a pergunta agora? Repete, analisar... Imagine que não foi você que fez, não foi seu amigo que desenhou nem nada. Fosse uma HQ que você recebeu para poder ler, vou ler para falar no Pastel Nerd, né, que é o seu site. De 0 a 10, que nota você daria? Eu daria 7,5, 8. 7,5, 8. Tá bom. Por que não 10? Hã? Por que não 10? Porque, cara, assim, é um primeiro trabalho meu e do Joel, assim, uma primeira história grande. Eu acho que a gente podia ter, algumas coisas podiam ser diferentes, podiam ser melhoradas, coisa que a gente vai melhorar, por exemplo, na continuação, que sai em 2017. Fique de olho. Mas é isso, cara, eu sou muito chato, mesmo com o meu trabalho, assim, eu sempre acho que dá para melhorar. Vocês estarão no Festival Guia dos Quadrinhos com uma mesa lá para fazer dedicatórias, é isso? Na verdade, assim, a gente vai... eu divido uma mesa com a Gal Editora, né? Tem o material da Gal e tem material meu de venda. E a gente vai estar vendendo o Chris Claus e a gente vai ter sessões de autógrafo do Chris Claus, comigo e com o Joel lá, 9 e 10 de abril, que é o Festival Guia dos Quadrinhos, vai ser ali no Clube On, na Avenida Paulista, né? E a gente vai estar lá com o quadrinho e autografando para quem comprar lá na hora. Então, o pessoal tem que ficar de olho na programação, procurar no site, no Guia dos Quadrinhos, /festival, guiadosquadrinhos.com/festival, ou procurar no Google, Festival Guia dos Quadrinhos, ficar de olho na programação ou pelo Facebook e vão saber onde encontrar a gente lá para... E eu quero agradecer você e o Edson Diogo, que são os organizadores, pelo convite para mediar as mesas lá, as mesas redondas com os artistas. Obrigado, obrigado. Você tem muito bom gosto para chamar para mediador. São mediadores, eu vou mediar algumas também, você sabe, né? Também. Então vocês não têm tão bom gosto assim. Vai ter mas o Quiz Nerd eu deixo você dividir comigo. Opa, isso é ótimo. Então, tá bom. Gente, vocês querem mandar algum recado para alguém, falar alguma coisa, dar um recado final? Da minha parte, assim, realmente, assim, agradeço a todo mundo que tem comprado o material e elogiado. A gente está recebendo realmente muitos elogios. Eu espero que não sejam só os amigos que estão elogiando, porque são legais e gostam da gente. E tem muita gente perguntando, e aí, quando sai o segundo, né? Então, realmente é isso, a gente está planejando em 2017 a continuação. Provavelmente perto do Natal. Apesar de ser uma história passada, a noite de Natal, é como Duro de Matar. Você pode assistir, você pode ler, assistir o ano inteiro, né? Entendi. Então não é só no Natal que a história funciona, é uma história de aventura. Então agradeço a todo mundo que tem comprado. Se não comprou ainda, por favor, compre. chrisclaus.com. É isso, da minha parte. Joel? Joel, obrigado pela sua presença aqui. Parabéns pelo trabalho. 2017 vocês vão estar aqui de novo para falar da continuação. E Maurício, obrigado também. Valeu. Muito obrigado. Pessoal, obrigado também pela audiência de vocês. E na semana que vem estaremos aqui. Tchau.